Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete, a nossa sala para momentos especiais, para estudarmos a palavra de Deus. E nesse espaço, focados na EBD, nós vamos degustar o nosso pãozinho diário, que está contido na nossa 8ª lição, que deveremos estudar amanhã, onde tem o título As causas da desunião devem ser eliminadas. E o nosso pãozinho hoje está escrito na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 4 e o versículo de número 1 ao versículo de número 16, quando ele diz assim: o Espírito Santo opera a união perfeita. Quando ele diz perfeita, não é aquela união por arranjos, não é aquela união momentânea, não é aquele apenas um encontro, não. É perfeita, aonde quebra todas as arestas de alguma discórdia, de alguma mágoa, os resíduos de sentimentos, e é colocado dentro de nós o gozo do Espírito Santo para termos um relacionamento perfeito com os nossos irmãos. Isso é de fundamental importância quando nós permitimos que o Espírito Santo faça isso em nós. Porque o homem, por mais inteligente que ele seja, por mais que ele seja um homem intelectual, um psicólogo, um filósofo, um escritor, que ele seja qualquer tipo de pessoas desta elites, ele não pode, por hipótese alguma, promover uma união perfeita, estável. Não. São união momentâneas que acontecem. Só mesmo o Espírito Santo, ele pode realizar esta bênção na vida daqueles que lhe dá ouvido, que está com o seu ouvido aguçados para entender e ouvir o que Deus tem para falar para nós. Então somente o Espírito Santo é quem pode promover esta perfeita união, como é o nosso pãozinho diário. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência, que só o Espírito Santo é capaz de promover uma união perfeita. Ele faz um convite para todos participarem dessa bênção, quando ele diz: rogo-vos. Rogar é fazer um apelo. Veja que ele estava preso, mas ele não deu a honra a Roma, mas disse: preso no Senhor. Veja que maravilha era a vida do apóstolo Paulo. Mesmo ele preso, mas ele mantinha a união em seu coração e desejava que todos fossem unidos para a glória do Senhor Jesus. Porque para gozar dessa união perfeita é necessário alguns requisitos. Não é assim apenas. E Paulo descreve para a igreja que está em Éfeso. Porque muitas e muitas vezes nos encontramos tristes, às vezes nos afastamos com alguns problemas e encontramos irmãos também reclamando que há desunião na sua igreja, junto com seus irmãos, e sempre, isso é quase normal, sempre transferem a culpa para o outro irmão. Ninguém assume, essa que é a verdade. Ninguém assume dizer: fui eu que promovi a desunião. Às vezes por uma palavra, às vezes por um gesto, às vezes reunimos irmãos sem o conhecimento do pastor, da igreja, levamos para a nossa casa, fazemos cultos a Deus nos dias de culto ou não, mas o pastor não toma conhecimento. Mas você pergunta: o que tem de errado? Muita coisa.
Se você é membro de uma igreja e tem um pastor que é responsável por você, quer fazer um culto na sua casa, comunique. Veja bem que eu não estou pedindo, não estou dizendo que você tem que pedir permissão. Comunique, pastor, eu vou fazer um culto na minha casa. Se o pastor achar por bem que deve sim, se disser que não, aí cabe a você avaliar, obedecer ou desobedecer, mas no mínimo comunique, para manter a união. E às vezes a pessoa dentro da própria igreja tira um grupo, leva para sua casa, oram, cantam hinos e tal, e o final de tudo é um desastre. Mas se nós não estávamos orando, orou desunido, fez uma obra desunida, sem a direção de Deus, sem a aprovação de Deus, e promove desuniões. Vai um para um lado, outro para outro, espalha todo mundo, e depois fica reclamando que eu estou sozinho, que ninguém liga comigo. Não, assuma, volte ao primeiro amor, volte à estaca zero, volte, levante de onde você caiu, para que você seja um promotor de união e não de desunião. Então transfere, não, mas a culpa é do pastor, mas a culpa é do filho, a culpa não sei de quem, a culpa é do obreiro, a culpa... Não. Então, infelizmente, muitos não assumem essa postura de dizer, não, eu causei a desunião por uma atitude incorreta que eu tomei. Então, o apóstolo Paulo, ele olhando assim a situação, ele dá um veredito, ou seja, Paulo dá uma aula sobre isso. Primeiro de que tudo, Paulo diz que é necessário andar na vocação que você foi chamado, que nós fomos chamados. E todos nós somos chamados na condição de servo. Lembre-se, na condição de servo. Andar na vocação significa obedecer a todos os requisitos espirituais que é peculiar a esta vocação. Está entendendo? A esta você foi chamado, vocacionado, mas há requisitos, regras, normas, deveres que você deve cumprir. Então, e obedecer sem reclamar, sem questionar, mas de bom grado. Não é dizer, eu estou fazendo isso porque alguém pediu, me mandou. Não. Mas eu vou dirigir o culto hoje porque eu fui escalado, eu não queria. Não. Está perdendo o seu tempo. Faça de bom grado. Não faça as coisas de Deus para agradar a si mesmo e agradar a outros, mas agradar primeiramente a Deus. Se você agradar a Deus, Deus se agrada de você. E por isso o salmista disse, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração, quando nós agradamos a Deus, ou se agradamos de Deus, da sua ação. Então, nós somos chamados para obedecer, fomos chamados para ser servos do Senhor. Não foi para apenas ser um líder, por hipótese alguma. Precisamos, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, verificar as coisas de Deus e para aquilo que Deus nos chamou, fazer sem reclamar, porque nós somos chamados, não foi por mérito nosso, não, mas por obra e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus é que fomos chamados. Por isso, devemos andar de modo que corresponda a este chamamento. Está entendendo? Não é apenas a imposição de mão, não. O chamamento, ele é abrangente. A nossa conduta do dia a dia dignifica a nossa salvação em Cristo. Para gozarmos de uma perfeita união, é necessário algumas virtudes que só o Espírito Santo pode nos presentear. E Paulo descreve isso no versículo 2 da nossa leitura diária, do nosso pãozinho diário. Veja que não é algo instantâneo e fixo, não. O segredo está em andar. Ninguém anda ficando parado. Andar o sentido aqui do verbo andar é você está sempre em evidência, andando.
Então, portanto, Paulo exorta-nos a tomar posse desta bênção e ele indica os atributos que leva a esta unidade. Ele disse, anda digno de toda humildade. Não é uma humildade virtual, superficial, não. É humildade, não é a humildade pronunciada, é a humildade exemplificada na vida de que você vive. Porque um educador não é apenas aquele que ensina, mas o verdadeiro educador é aquele educador educando, comprando, cantando, andando. Para onde ele vai, ele é um professor, e o quadro de giz, a lousa, como chamamos, é o mundo. O giz que escreve são os seus atos, e quem está escrevendo é você, com a sua vida pautada nas mãos do Senhor. Então, andar com toda humildade. O que é ser humildade? É colocar os outros acima de você, sempre superior a você. Respeitar os limites, respeitar as ações, andar com toda mansidão, não é frouxidão, é mansidão. Você pode ser enérgico, porém manso, sem violência, com toda longanimidade, dá tempo ao tempo. Nunca queira resolver os problemas assim. Não, apareceu, calma. Apareceu o problema, você sentiu dificuldade, transfere para quem pode. Seja longânimo, dê tempo ao tempo. Também com toda tolerância. Tolerar aqui não é permitir o pecado, mas é compreender o seu irmão que está carente, que precisou. Não se refere a tolerar o pecado, não. Porque há irmão que não tolera o seu irmão, mas tolera o pecado. Quando aponta os erros do seu irmão, devemos ter muito cuidado. É com toda tolerância. E ver que você está num caminho que pode ser também alcançado por algum mal. E Paulo diz que devemos procurar guardar a unidade do Espírito, como? Pelo vínculo da paz. Está no versículo 3 do capítulo 4 que nós estamos falando. Ele mostra 7 tipos de unidade que é capaz de manter a igreja unida na fé e na doutrina. Exemplos. Ele diz que há um só corpo, a igreja de Cristo. Quando ele fala a igreja de Cristo, ele não fala de denominações. As barreiras das denominações, elas são demolidas quando olhamos para dentro da palavra de Deus e observamos que a salvação não é, vamos dizer assim, monopólio de nenhuma igreja. Não é da Assembleia de Deus, da Batista, Presbiteriana, de qualquer outra igreja, não. De jeito nenhum, da Igreja Católica também não. A salvação, ela é do Senhor para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então há um só corpo, a igreja, porque há 2 corpos, há 2 igrejas. Tem uma igreja que vai subir, que é a igreja cheia do Espírito Santo, que cumpre a palavra de Deus, a igreja que procura honrar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E tem aquela que vai ficar, que vai se perder. Mas qual? Ela tem nome? Não. É a igreja morta e tem a igreja viva. Não é placa, não é denominações, é corpo, então há um só corpo. Também ele diz que a igreja é um corpo místico de Cristo, ou seja, que tem negros e brancos, leigos e amarelo. Não existe cor, nem também, vamos dizer assim, grau de instrução. Não, a igreja ela é completa, porque Cristo é quem faz esse complemento pelo seu amor. Também ele diz que o Paulo diz que há um só Espírito, não há 2 ou 3 que operam na igreja, é um só, que é o Espírito Santo. Também deve ter ou há uma só esperança, não tem 2 caminhos, não tem outra esperança, é uma só esperança. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo. Os homens criam eles de batismo, mas é um só batismo. E um só Senhor.
um só Deus. Então a gente tem que analisar Deus, Senhor de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, tudo isso foi dado para que vivêssemos unidos uns com os outros na perfeição do Espírito Santo. Paulo deixou esses escritos para que a gente pudesse viver uma vida piamente unidos na presença do Senhor. Porque quando damos lugar ao Espírito Santo em nossa vida, ele transforma guerras em paz, discordância em concordância, conflitos em lazer, a morte em vida. Tudo isso ele faz. Então, por esta razão, devemos pedir que o Senhor coloque dentro de nós esta união, que ela perdure enquanto vivemos aqui na terra dos viventes, que a perfeita união do Espírito Santo, que a perfeita união, segundo a palavra, seja implantada em cada um de nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse espaço focados na EBD, daqui a pouco teremos a nossa escola bíblica dominical já exposta para que os irmãos possam estudarem, e que não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, faça aquilo que é para você fazer, compartilhe, ative o sininho para você receber automaticamente. Bem-vindos à sala do banquete, porque aqui é o nosso lugar, é o seu lugar, e você é um que Deus te escolheu para levar esta palavra e promover união entre os irmãos. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.